Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ Ultimate Wolverine, edição número 4, lançada agora na terceira semana de abril de 2025. Recapitulando o que aconteceu na última edição, Wolverine foi enviado para matar Gambit, Kitty Pryde e a Viúva Negra, que formam o grupo da Resistência Mutante. Só que no momento que ele chegou até eles, Kitty conseguiu afetá-lo, fazendo com que ele lembrasse dos tempos antigos, onde não estava sendo controlado e que inclusive fazia parte da resistência também. O que veremos nessa história são os reflexos desses acontecimentos. Também vale ressaltar que a maior parte desta HQ temos representações do próprio Wolverine como um lobo e um urso. Na minha interpretação aqui, Wolverine seria o próprio lobo. Esse animal representaria a sua mente sã, quem ele realmente é, enquanto o urso seria uma outra representação dele, mas enquanto está tendo a sua mente controlada. A luta entre os dois é justamente essa, o herói agora tentando tomar controle do seu corpo novamente. Na história, como foi dito, vemos apenas uma alegoria que representa Wolverine ali, sua mente. Enquanto vemos essas cenas, temos algumas falas aqui, separadas por cores. Cada uma dessas cores representaria pessoas diferentes, para tentar manter uma ideia mais conexa entre as falas ali. Além disso, vemos uma outra fala que se diferencia das demais, que parece representar a própria mente de Wolverine. O que Wolverine se questiona ali é, por que não se lembra? Já pelas outras falas ali, parece que Wolverine foi trazido de volta para o laboratório, e alguns cientistas estão com ele ali, morrendo de medo do próprio Wolverine, e morrendo de medo de também deixar Wolverine morrer ali, já que mencionam que ele está convulsionando. Vemos o lobo caminhar, buscar pela razão ali, enquanto os cientistas estão desesperados, chamando pela doutora responsável por ele, muitos assustados, já que injetaram sedativos suficientes para derrubar um King Kong e ele continua de pé, os encarando. Um dos cientistas se mostra desesperado para salvar Wolverine e não aceita esperar pela doutora. Ele diz que vai abrir a câmara na qual Wolverine está. E nesse momento, vemos a alegoria do lobo que representa Wolverine se preparando para atacar algo. Na próxima cena, vemos que o lobo avista o urso. Inicialmente, o urso não ataca, mas ambos saem em uma direção. Enquanto isso, vemos os cientistas discutindo sobre os sedativos que foram dados para ele. Quando o lobo se aproxima, o urso se mostra agressivo e preparado para atacar o lobo. Nesse momento, os cientistas estão discutindo novamente sobre abrir a câmara de Wolverine, já que ele está sobre a ação dos sedativos. Na próxima cena, vemos que o lobo e o urso estão preparados para o combate. Os cientistas falam que eles abriram a câmara e que, bizarramente, Wolverine ativou as suas garras, mesmo sob a ação dos sedativos. O que vemos a seguir é que o urso atacou o lobo. E nisso, vemos que, na realidade, isso está sendo refletido em Wolverine atacar os cientistas. Vemos que os cientistas estão sendo atacados por Wolverine. Por pouco, não são de fato atacados por ele, porque eles conseguem ativar o botão de emergência, o prendendo novamente na câmara. Enquanto isso, na nossa alegoria, isso foi refletido com o urso atacando o lobo, fazendo-o cair, mas ele se levanta. Os cientistas novamente falam sobre dar mais sedativos para Wolverine. Eles estão morrendo de medo que ele escape da câmara, apesar de que um deles fala que a câmara é segura. Só que enquanto isso, Logan está mais uma vez preparado para o ataque. E já na alegoria, vemos que agora o lobo se recuperou e que está pronto para mais um ataque, perseguindo o urso, já que ele tinha ido embora depois de ter atacado a primeira vez. O que vemos então é o lobo atacar de fato o urso, e na realidade Wolverine estava encarando um dos cientistas. E não só isso, ele parece que está indo para cima do cientista, enquanto o lobo ataca o urso, corroborando aquela primeira hipótese em que o lobo representaria Wolverine ali. Pelas conversas, vemos que Wolverine está atacando todos os guardas e cientistas ali, matando eles. Enquanto isso, no confronto, o urso mais uma vez atacou e arremessou o lobo para longe, que já parece estar sem forças. Nessa próxima página, vemos que uma nova pessoa chegou ali na sala. Essa pessoa seria a doutora, aquela responsável pelo projeto do Soldado Invernal. Os soldados da instalação já chegaram no lugar e estão preparados para atacar Wolverine. Ela ordena que ele pare, e a princípio
Wolverine não reage. Vemos na próxima página o lobo se preparando para atacar o urso mais uma vez, mostrando a sua resiliência nesse combate. A próxima cena é a primeira vez que vemos uma cena da realidade e não da alegoria. A cena é absurda. Vemos Wolverine com as suas garras ativadas, vários cientistas mortos, muitos mesmo. Um deles sem uma mão e se lamentando. A doutora, então, chama pelo nome que colocou como palavra de segurança, Sputnik. Além dela, vemos outros soldados, todos apontando suas armas para ele. A doutora foi capaz de conseguir controlá-lo e pediu para que os guardas a ajudassem nessa tarefa. Ela comenta que precisa fazer alguma coisa e que precisa ser agora e rápido. Ela vai então guiando eles até algum lugar, falando que algo deve ter acontecido na última missão dele, para que ele esteja agindo assim. Algo em seu cérebro deve ter acontecido. Algum chip deve ter entrado em curto e que eles precisam reestabelecer o controle. Nisso, um outro cientista aparece ali e fala que os sedativos já não estão mais fazendo efeito. E a doutora responde que não está falando de sedativos, ela está falando sobre ela, se referindo aqui ao que usam para controlar a mente de Wolverine, alguma mutante que tem o poder para isso. Esse fato já tinha sido mencionado anteriormente em outras edições da HQ. A doutora complementa que para controlar o Soldado Invernal nunca foi uma única coisa, sempre foram 3 coisas: sedativos, reeducação e manipulação, e sim, ela considera isso apenas uma coisa. E por fim, telepatia. Na sequência, vemos que o cientista se mostra preocupado, dizendo que para usar a mutante é necessário permissão antes. E a doutora diz que não tem tempo para isso, e que ela prefere pedir perdão depois do que pedir permissão agora. Eles chegam ao lugar chamado Cerebellum, que, para falar a verdade, parece muito com o cérebro, que sabemos que o professor Xavier usa nos universos mais tradicionais dos mutantes. Eles continuam a conversa, alegando que a mutante vai ser suficiente para fazer o Soldado Invernal voltar a funcionar corretamente. E à medida que entram dentro do local ali, vemos que a mutante tem cabelos vermelhos. E aí, já tem ideia de quem possa ser? Na próxima página nós vemos quem é. É a Fênix Negra. Isso mesmo, Jean Grey. Ela se encontra ali dentro do cômodo, ao que tudo indica, desacordada também. Vemos uma estrutura bizarra ali, muitos cabos saindo e entrando em seu corpo, e acima dela, um cérebro pairando no ar. Também vemos muitas conexões nesse cérebro. A história então termina com a doutora falando que a Fênix será capaz de consertar a mente quebrada do Soldado Invernal. Agora, resta esperar pelas próximas HQs para entender se isso realmente é verdade. Essa foi uma pincelada da história da HQ Ultimate Wolverine, edição número 4. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!